Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Este é um novo segmento aqui no canal onde eu entrevistarei pessoas ligadas ao mundo do entretenimento na internet. Hoje começamos com o André Pinto, reviewer de cinema do Café Mais Geek. Olá André, muito boa tarde. Estás bem? Olha, muito obrigado por estares aí desse lado e eu gostava que fizesses uma apresentação para todos os espectadores que nos estão a ver, então, ou somente a ouvir. Ouvir, já. Olha, então, sou André, sou estudante de Engenharia Química, tenho 26 anos neste momento, estamos a gravar isto, e sou apreciador de cinema, séries e videojogos, e tenho colaborado com o Café Mais Geek nesta minha paixão e tenho escrito umas coisinhas, sei. Algumas Alguma coisinhas. coisa de jeito. Foi só por isso que eu te trouxe para aqui, não é? Então, e como é que nasceu essa parceria entre tu e o Café Mais Geek? Olha, a parceria nasceu de maneira assim muito estranha, que com esta coisa da pandemia um gajo ficou sem coisas para fazer, né? Uhum. E pá, não sei, assim, por obra do acaso apareceu o meu feed, que o Café Mais Geek estava com candidaturas abertas para colaborador, e eu, quem é o Café Mais Geek? Colaborador em quê? Mas olha, não sei, estou sem fazer nada, vamos arriscar. E assim o fiz, e pronto, estabeleceu-se um contacto e comecei aos poucos a ser integrado na equipa, comecei a ser, não digo testado, mas assim, começar a ser ambientado e pronto, e foi assim de uma maneira muito natural. Ok, então a parceria nasceu de um acaso e de tédio. Foi isso? Sim, sim. É que eu já fazia, eu agora estou a trabalhar para o Café Mais Geek, estou a fazer análises, estou a fazer reviews de coisas que gosto e que eles me dão para fazer, e eram coisas que eu já fazia antes. Portanto, com o fecho do cinema, com o fecho de todas as atividades, eu pensei, bem, eu não quero parar, eu não quero estar a perder este entusiasmo. Portanto, assim que me apareceu aquela coisa, eu, olha, acho que é isto, vou arriscar. Tentaste, arriscaste, olha, felizmente funcionou e só espero é que continues e continuas a fazer um ótimo trabalho como o que tens feito. Já te disse uma vez, nem sempre concordo com tudo, mas é pá, dou-te todo o mérito e acho que mereces tudo bom. O pior que te desejo é toda a sorte do mundo. Muito obrigado. Rapaz, nunca teve. Diz-me lá uma coisa, qual é que foi a inspiração para fazeres isto, para fazeres reviews de cinema? Houve algum filme, houve alguma pessoa, houve algo que te tenha inspirado para isto? Como eu disse, eu já fazia algumas análises no meu Instagram. Certo. Eu punha, tipo, ia ver um filme, tirava uma foto e depois dizia, tipo, punha uma nota, pontos positivos, pontos negativos. Pá, fiz isto uma vez, fiz isto duas vezes. O primeiro filme que eu fiz isto foi com o Detective Pikachu. Começou a correr bem, as pessoas começaram a se interessar e eu comecei a perceber, ok, a minha palavra ou a minha opinião está a ter algum valor. Ao ponto das pessoas me direm, recomendas este filme, o que é que tu achas? Preciso de um filme para ver agora. E eu comecei a perceber, olha, isto pode ser alguma coisa. Uhum. E continuei. E a minha inspiração foi um bocado isso, foi um bocado querer dar a conhecer a minha opinião. E foi o feedback dos outros então? Foi o feedback dos outros que me motivou a continuar. Ótimo, ainda bem, meu. Olha, continua. Ok, e então diz-me lá, se pudesses nomear 5 filmes como sendo obrigatórios para ti, ou favoritos, quais é que seriam? Esta é uma pergunta difícil, vou ser honesto. Porque eu gosto de muitos filmes, mas essencialmente o que me é difícil de avaliar é... Eu avalio os filmes de duas maneiras muito distintas. Certo. A parte técnica, a parte de se um filme é bom tecnicamente, todos os elementos que tem e como é que eles se conjugam, e a parte de como é que o filme me fez sentir e o impacto que ele teve na minha vida. Okay. Muitas vezes esses dois filmes, estas duas categorias não se juntam e isso torna-se complicado. Mas se eu pudesse dizer assim 5 filmes,
que me marcaram, que eu acho que são tecnicamente bons, sem dúvida em primeiro está o Fight Club. Esse filme foi alguma coisa de extraordinário. Foi o primeiro filme em que eu acabei de ver o filme e disse nah, e fui ver outra vez. Tinha que ser. É a brutalidade do filme. Grande filme. Gosto muito do Saving Private Ryan, muito desse filme. Acho que é um filme tecnicamente muito, muito bom. Aquele início então é brutal. Diz? Aquele início de filme então aquele início esquece. Muito pesado, meu fogo. Mas eu gostei muito da Vida é Bela, com Roberto Benigni. Foi um filme, deve ter sido o primeiro filme que me marcou de uma maneira muito emocional. Sabes a história, sabes que aquilo está feito para uma pessoa ficar a pensar, uma pessoa sentir mesmo aquilo. E foi o primeiro filme que eu por acaso vi numa aula de história. E eu pensei, ok, os filmes têm um propósito. Nem todos os filmes é gratuito. Exato. Para... É somente entretenimento. Exato. E também é um filme old school, é um filme slow pace, em que tu tens que apreciar a obra. E os filmes old school têm essa vertente boa, que hoje em dia está um bocado estragada por filmes de ação e por filmes da Pixar, mas eu gosto muito desse filme. Portanto, estamos em 3, não é? Exato, estamos em 3. Estamos em 3. Então vou ter que reservar estes últimos 2 para filmes que me fizeram sentir bem. Um deles, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Yeah. Ok. Tem que ser. Eu sou fã de Harry Potter. Aliás, conseguem ver ali atrás, aqui em cima, está o meu santuário Harry Potter, com todos os livros, jogos, canecas, pops, portanto... Então, portanto, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando saiu, foi uma cena mesmo... Uau! Foi uma cena maravilhosa. Yeah. E foi um game changing para muitas pessoas e para mim foi... Eu digo a Pedra Filosofal como poderia dizer outro qualquer, mas a Pedra Filosofal, sendo o primeiro, marcou tipo o início de algo muito forte. E eu acho que esse filme tem que ficar referenciado. O último de todos, vou deixar o Endgame, Avengers Endgame. Eu sou fã da Marvel, gosto daquilo que eles criaram e acho que o Endgame foi aquele filme que para mim eu tinha o hype tão lá em cima. Certo. E eles conseguiram ainda passar isso. Eu fiquei honestamente feliz. Eu chorei a ver aquilo, mas chorei, não é tipo de entusiasmo, estás a ver? Estás a ver aquela cena em que os portais se abrem, não sei o que, esquece. Foi a melhor sessão de cinema que eu alguma vez fui, foi a estreia do Avengers Endgame. Foi, ainda bem que gostaste. É sempre bom. Eu, embora não seja fã desses filmes, do Endgame, reconheço o seu mérito. Aliás, atingiu 2 bilhões por algum motivo, foi, não é? Reconheço o mérito que a Marvel teve em construir durante 10, 11 anos todo o processo que houve. Pá, ainda bem que gostaste. Eu não gostei, mas ainda bem que os outros gostam. Ainda bem que tu gostaste. Ainda bem que se gostássemos todos do mesmo não era, claro, não era nada interessante, não era? Yeah. Portanto, há bocado estavas a falar, porque falaste das formas. Agora, quando te respondeste, tu vês os filmes para aquilo que te fazem sentir e pela parte técnica, certo? Agora, a pergunta tem a ver um bocado mais com a revisão. Quando tu estás a ver um filme para os fins de fazeres uma review do mesmo, quais é que são os itens ou as partes que achas mais importantes para um filme ser do teu agrado? Ou seja, falo da fotografia, falo da iluminação, das interpretações, realização... É a parte mais técnicas. Sim. Portanto, quais são as partes técnicas que eu dou mais relevância, não é? Exato. O argumento também é uma parte técnica fundamental. Sem dúvida, tem que começar pelo argumento. Porque se o argumento for lixo, o filme não agarra, não puxa, não interessa. Até pode haver elementos visuais muito bonitos, mas um filme tem o propósito de contar uma história. E se a história não estiver lá presente, torna-se tipo num quadro vivo só. Tu podes ter o filme mais bonito do mundo, se não tiver conteúdo, não é um filme. Para mim, minha opinião pessoal. Claro. Este assunto. Isto é subjetivo. Diz? Isto é tudo subjetivo. Sim, claro.
Portanto, para mim, o argumento, sem dúvida, que é importante. Depois podia dizer realização, mas a realização implica muita coisa. Portanto, vou dizer especificamente certo. A cinematografia, a fotografia. Exato. Acho que também o filme ser visualmente bonito, brincar bem com luz, contraste, cor, tipo Wes Anderson, tipo os padrões, a simetria. Eu acho que isso é tudo, não só valoriza o realizador e a realização do filme, como traz alguma personalidade ao filme. Certo. Que se pode destacar. Que mais? Portanto, argumento, cinematografia, eu diria mais tipo também costume design. Mas também diria costume design da mesma maneira que diria se calhar o sound mixing. Porquê? Certo. Porque isto também depende do tipo de filme em que estamos a falar. Estamos a falar de um filme de época. É importante ter a ver o costume design, para ver se a coisa está bem feita, se os fatos estão na altura certa, essas coisas todas. Mas se for um filme de carros, um filme de guerra, o sound mixing também é muito importante. A mistura de som, não é? Portanto, eu diria que o terceiro aspecto técnico é muito mais relevante ao tipo de filme que estamos a ver. Exato. E pode variar, mas... Estás a falar tanto ao nível visual, para os de época, como ao nível visual, ou seja, para apelar aos sentidos, basicamente. Certo. Portanto, os meus principais seriam mesmo o argumento e a cinematografia, que é o que eu gosto mais de, ou que eu acho que completa mais o filme. Claro que há muitos outros que temos de estar atentos, e uma pessoa, e eu faço para treinar, para estar atento a outras coisas, mas acho que esses dois para mim são os que fazem o filme. Ok, ótimo, percebi-te completamente. Agora, no entanto, estavas a falar do argumento, por exemplo, quando um filme como O Ano da Morte do Ricardo Reis, ou um filme que tenha uma fonte como bandas desenhadas, graphic novels, livros, tu costumas fazer algum estudo prévio para quando vais ver o filme para fins de revisão? Prévio não faço, mas faço posteriormente. Porque eu acredito que há duas maneiras de tu dares uma classificação a um filme. A primeira maneira é como é que o filme te fez sentir sem contexto absolutamente nenhum. Certo. Estás a ver aquele filme, virgem, sem saberes o que é que aconteceu, não sabes mesmo nada. Certo. E a maneira como aquele filme te fez sentir, eu acho que é importante de avaliar. Mais à frente, depois quando tu vais ver o material fonte e vais analisar melhor, essa última análise é relevante, mas deve ser misturada com a primeira. Portanto, eu previamente tento ir um bocado, às vezes até para os filmes que eu gosto mais, ou que acho que vou gostar, tento não ver trailers, tento não ver nada, que é para ir mesmo limpinho. Mas posteriormente, sim. E às vezes dá jeito. E tu falaste do Ano da Morte de Ricardo Reis, e isso é um filme perfeito, porque foi um filme que eu vi, que eu, vou ser honesto, eu não percebi muito bem o filme, não é? O filme é um bocado complicado e é do livro do José Saramago, portanto vemos logo que o argumento em si vai ser difícil, mas muitos dos aspectos visuais que o filme estava a ter, eu não estava a conseguir compreendê-los ou apreciá-los, e só depois de estudar a obra, só depois de falar com outras pessoas que já viram a peça de teatro, já leram um livro, é que eu percebi que esses aspectos visuais faziam sentido, tendo em conta o tom do livro. O que me fez apreciar mais o filme. Portanto, uma coisa que eu inicialmente disse, isto não faz sentido para mim, depois fez sentido. Ok, então provavelmente, se calhar isto até vais concordar comigo, ou seja, quando sabemos já a fonte, por exemplo, vamos falar de filmes como, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, certo? Quando tu já sabes o que é que esperar, ou aquilo que tu já tens, ou que já imaginaste para ti mesmo, certo? Pode ser tanto uma coisa boa quando vais ver um filme, como pode ser má, porque por um lado pode corresponder ou até superar a expectativa que tinhas do filme, ou então não vai ser completamente diferente daquilo que tu tinhas imaginado, ou seja, pode ser bom como pode ser mau já ter um conhecimento prévio, basicamente. Sim, é isso? Não, tens toda a razão, é isso mesmo. Eu ainda acrescentaria que tem mais de mau do que de bom, porque quando uma pessoa lê um livro, eu acho que ler um livro de muitas maneiras
em termos do conceito que nós queremos na nossa cabeça, fica muito difícil de um filme igualar esse tal conceito. Exato. O exemplo prático, Harry Potter. Eu li os livros todos do Harry Potter. O livro que eu li mais foi o Príncipe Misterioso, Half-Blood Prince. E eu li aquele livro 7 vezes. E quando o filme saiu, eu disse, não, isto está tudo errado. Isto não é aqui. Isto não é ali. Exato. Não é assim que aconteceu. E eu já não estava a conseguir apreciar o filme porque tudo o que eu sentia era, não, isto está errado. Exato. Portanto, tu então deixaste de apreciar o filme por aquilo que o próprio filme te apresentou e como estavas a fazer as comparações do filme para o livro. Ou do livro para o filme. Eu acho que isso é nocivo. Acho que isso não... Acho que é até injusto. Acho que é até injusto, porque óbvio que o livro, o material fonte, seja ele de que maneira for, se for um videojogo, se for uma banda desenhada, se for um livro, é óbvio que o material fonte vai estar sempre melhor, ou pelo menos mais fiel, do que o próprio filme, que é uma adaptação. Portanto, eu diria que quando nós fazemos esse estudo prévio, quando nós lemos o livro, quando nós lemos a banda desenhada, quando nós vemos a peça de teatro, seja o que for, quando vamos ver o filme, dificilmente vamos ficar impressionados. Esta é a minha opinião, porque nunca me aconteceu. Tá, só porque nunca me aconteceu. Mas acredito que seja possível acontecer. Ok. E diz-me uma coisa, há algum conselho que dês a alguém que queira fazer isto que tu fazes? É assim, o que eu faço não é difícil. Qualquer pessoa consegue fazer. Ok, que é preciso ter algumas bases de português, de escrita, de estrutura frásica, mesmo observação cinematográfica. Isso é tudo uma coisa que se ganha. Mas, como eu disse há bocado, eu comecei a fazer tipo posts nos stories bué curtos. Exato. Tipo tópicos mesmo. E isso é a avaliação do filme. E cada um tem uma opinião, e se nós estivermos dispostos a partilhar esta opinião e ser ouvidos, qualquer pessoa consegue fazer aquilo que eu faço. Então pronto, basicamente arrisquem. Exato. Tentei fazer uma vez fazer este filme 5 estrelas. Nós estamos a acabar o ano de 2020, um ano que foi pobre a nível cinematográfico, infelizmente. No entanto, do que pudeste ver, qual é o teu filme do ano até agora? Pá, o pós-Covid está um bocadinho branco para mim. Eu já não me lembro o que é que vi em janeiro e fevereiro, para ser honesto. Mas, assim, sem dúvida, acho que neste momento o filme do ano para mim é o Tenet. Tenet? É. Ok. É do meu realizador favorito. Um bocado parcial nesse sentido. Bem, isto é um bocado difícil de dizer perguntar-te qual é que é a tua série favorita do ano, mas vou-te perguntar então no mais geral, qual é que é a tua série favorita de sempre? Pronto, batemos um bocadinho na pergunta dos filmes, mas eu vou dizer muito rapidamente Doctor Who. Doctor Who? Doctor Who. Ok, há novidades. Agora há novidades recentes por causa do Doctor Who para as próximas temporadas. Acho que até és capaz de gostar. Pelo menos os fãs estão entusiasmados. Já tem uns quantos anos essa série, que é impressionante. Fez 53 anos. 3 anos. É uma série longa. E é por isso que eu gosto dela, porque é uma série que começou em 1963, 57 anos. Começou em 1963, em novembro de 1963, e teve vários atores, teve várias gerações de fãs, e hoje continua tipo fiel ao início que foi, e eu acho que isso é incrível. Vai-se reinventando, é brutal isso. Pronto, eu pessoalmente não posso dizer porque nunca fui fã, mas temos que admirar o facto de estarem há mais de meio século a ganhar fãs, e fãs fervorosos, atenção. Não estamos a falar de fãs como os de Game of Thrones, por exemplo, que são fãs que passam, que desaparecem, não é? Também o lore também é muito mais pequeno. Mas fogo, Doctor Who, que série gigante mesmo. Eu às vezes eu lembro-me de duas séries que acho que vão
pá, vão estar durante anos e anos e anos aí, que é o Doctor Who, talvez o Star Trek e o Stargate. Não é? Porque quer queiramos, quer não, também mantêm-se aí durante anos e anos. Verdade. Ainda não morreram. Talvez na Anatomia de Grey também. Diz? Na Anatomia de Grey, essa nunca mais acaba. Ai. Vi a primeira temporada só. Não consigo. A nível de cinema nacional, os números por norma são fracos, certo? Embora às vezes se batam recordes, o cinema português continua aquém daquilo que o mercado pede. O que é que achas que é necessário mudar no panorama nacional para aumentar os números, para chamar mais pessoas ao cinema e também para ver um maior investimento na indústria? Esta pergunta é difícil, sabes? Porque se eu conseguisse dar a solução mágica, estava todos os realizadores, estava o Ica, estava toda a gente a dizer, pá, por favor. Sim, claro que não estou a dizer qual é que é a solução mágica. Eu falo justamente, pergunto como fã, certo? Sim, como fã. Porque até se fala, não sei se estás ao corrente, de que mesmo agora durante o Covid, que Portugal se poderia tornar num centro do cinema internacional. Eu ouvi isso, mas sabes que eu tenho alguma dificuldade em acreditar. Porque eu acho que o cinema português tem problemas estruturais, tem problemas de base mesmo. E eu tive a oportunidade de estar presente no encontro de cinema português este ano e falou-se precisamente disto, falou-se precisamente o que é que pode mudar, o que é que tem que mudar. E consegui ouvir muitos atores e realizadores chateados. E o que eu senti e o que eu sinto é que esses problemas estruturais vem muito de investimento e vem muito de o nosso próprio, portanto, o Instituto, como é que é? Instituto de Cinema e de Audiovisuais. Sim. Não acreditar que os nossos projetos possam ser de qualidade, percebes? E se calhar às vezes tentam optar aquela easy gateway, estás a ver? Aquela abertura fácil e dizer vamos fazer um filme de comédia. Certo. Vamos pôr as pessoas a rir, vamos levar as pessoas à sala de cinema para rir, eles vão se lembrar do filme durante um ano, ganhámos o nosso dinheirinho e acabou. E o que eu senti é que há muitos realizadores a querer fazer conteúdo bom, conteúdo admirável. E nós este ano tivemos alguns exemplos disso. Portanto, o que é que eu acho que tem que mudar para aumentar os números? Para aumentar os números, acho que há duas opções. Ou tu optas por um formato Hollywood, em que fazes filmes para o consumidor, aqueles filmes, não vou dizer fáceis, mas aqueles filmes de entretenimento... Entretenimento puro. Exato, entretenimento puro. Ou então dás uma liberdade aos realizadores e aos artistas para fazerem aquilo que eles desejam. Porque é aqui que nós vemos se nós temos qualidade ou não. Porque se realizadores como, por exemplo, o João Botelho têm a liberdade para dizer, olha, eu quero fazer este filme sobre este tema, preciso deste investimento para as coisas ficarem perfeitas. Se nós demos esse investimento ao João Botelho, e se ele faz a coisa perfeita na visão dele, e o pessoal não gosta, então já percebemos, o povo português não gosta disto. Mas não podemos dar desculpa aos artistas para dizerem eu não tive investimento suficiente, faltou aqui X, Z. Portanto, eu acho que temos que encontrar primeiro a nossa assinatura, aquilo que nos define, e depois de o fazer, então encontrar o rumo a seguir. Isso, ou então entretenimento puro, mas eu acho que isso não temos nada a ganhar com isso. Pronto, eu aí também acho que concordo contigo. Eu sou apologista de se contratas alguém para fazer o trabalho, é dar o investimento necessário a essa pessoa para fazer esse trabalho. É porque acreditas no trabalho dessa pessoa. Exato. Então, eu acho que essa é a melhor forma para ir. Agora, filme português do ano. É assim, o filme português do ano, sim, sem dúvida que é o Listen. Listen. Foi muito aclamado, muitos prémios, é candidato ao Oscar por parte de Portugal. Eu acho que é um filme
apesar de eu ainda não ter tido o privilégio de o ver, acho que é um filme que está muito na boca das pessoas, porque acho que é um filme que fala, tem conteúdo, é um filme que fala sobre assuntos importantes, é um filme que aparentemente está bem realizado, com uma boa performance dos atores, e acho que é esse o filme de destaque deste ano. Eu, pessoalmente, dos filmes que vi portugueses, gostei muito do Sordina e do Ano da Morte de Ricardo Reis. Especialmente do Ano da Morte de Ricardo Reis. Mas eu acho que este ano foi um ano bom para o cinema português, apesar de todo o contexto da pandemia. Exato. E todo o contexto das limitações que o mundo nos está a dar. Exato. Ok, e vamos falar aqui de intérpretes e de realizadores. Ator, atriz e realizadores favoritos. Para realizador, eu gosto do Manuel Oliveira, clássico, gosto do trabalho dele. Acho que foi um pioneiro no cinema português em vários aspectos. Recentemente, como já falei há bocado, gosto muito do João Botelho. Vi-o no Ano da Morte de Ricardo Reis, a realização dele. Gostei muito do trabalho que ele fez e depois estive à procura de mais coisas, mais conteúdo e gostei muito. Ator e atriz, eu vou-te ser honesto, não tenho, quer dizer, gosto de alguns, não te sei apontar os nomes, mas gosto de muita gente que dá a voz, especialmente personagens de animação e personagens de videojogos, que têm vozes muito boas e que fazem um voice acting muito interessante. Mas para mim os melhores atores nem estão no cinema, estão no teatro, e depois fazem a transição para o cinema. Não te sei mesmo indicar nomes, porque não acho que haja ninguém em particular, que nem ator nem atriz, que se destaque, tirando, olha, para ser honesto, nomes só Senhores dos Morangos com Açúcar, que eu vi aos créditos quando era miúdo e vi, Rita Pereira. Portanto... Eu quando davas morangos com açúcar já era velho. Ok, vamos passar aqui, vamos falar aqui do Covid, de como é que a pandemia afetou o mundo. E os maiores mercados de cinema, como sabes, o americano, o chinês, estão a sofrer bastante com o fecho e com a redução do público, e agora por cima também com os serviços de streaming. Achas que se corre o risco, nestes maiores mercados, daquilo que tu tens visto, de os cinemas fecharem? Não, acho que não. Pelo simples facto de que o cinema continua a ser uma experiência irrepetível. Aliás, esta frase não é minha, eu ouvi isto em algum lado. O cinema é uma experiência irrepetível. Não sei quem é que disse isto. E eu concordo muito. Porque tu até podes ter o melhor sistema de som em casa, a melhor televisão, nada bate aquela sala de cinema no escuro, com aquela tela. Muitas vezes as coisas são feitas com um tipo de filme, milímetros de filme específicos para dar uma projeção diferente. Exato. Portanto, todo o ambiente de cinema, não só de uma maneira tradicional, como de uma maneira mais avançada, com sistemas IMAX e coisas assim, a experiência de cinema é irrepetível. E, portanto, eu acredito que o cinema não vai acabar, como é óbvio, e que, apesar do Covid e apesar das plataformas de streaming estarem a ganhar muito avanço por causa do Covid, eu acho que o cinema vai continuar a ser essencial para a cultura do mundo inteiro. Isso fez-me lembrar uma frase da realizadora da Wonder Woman e do Wonder Woman 84, em que ela dizia que não vê o mundo em que não houvesse salas de cinema onde pudesses ir a um encontro amoroso ou romântico sem ires, por exemplo, ao cinema, comeres pipocas, etc. Eu também não consigo imaginar um mundo sem cinema, honestamente. Agora vamos um assunto interessante, e que esta pandemia trouxe muito mais à baila e provocou uma forte adesão sobre os serviços de streaming, que estamos a falar do Netflix, Disney Plus, o HBO Max, que foi criado este ano. E também agora vamos ter a Wonder Woman, que vai sair nos cinemas cá em Portugal, mas em alguns países que já tenham o HBO Max vai sair tanto no HBO Max como nos cinemas. O que vai criar aqui um grande conflito entre ir ao cinema e ver o filme em casa.
Eu de qualquer das formas, pessoalmente, eu de qualquer das formas, se tivesse que escolher entre uma ou outra, eu iria sempre ao cinema. Agora, sabemos também que, por exemplo, a Disney anunciou recentemente a criação de mais de um serviço dedicado ao streaming, certo? E sabemos também que, por norma, a Disney também paga bem para ter os cinemas a rodar os seus filmes, como foi, por exemplo, o caso do último Star Wars, Rise of the Skywalker. E faço-te, obviamente, a pergunta, eu sei que em parte estou um bocado a duplicar isto, se o facto de termos mais empresas dedicadas ao streaming, certo? Não há tanto investimento por parte das companhias nas salas de cinema. Já me disseste que não achas que os cinemas não vão fechar, mas vão sofrer inevitavelmente com isso, certo? Concordas? Sim. Agora, qual é que achas, tu como fã e como adepto de ir ao cinema, o que é que tu gostavas de ver mais numa sala de cinema ou num local de audiovisual para te levar a ver mais filmes? Ou seja, falo por exemplo de drive-ins, mais eventos na própria sala de cinema em antestreia ou na própria estreia. Como é que achas que eles podem combater isto? Estás-me a perguntar como é que se pode combater, como é que se pode levar as pessoas ao cinema? Sim, considerando que agora o streaming está a começar a meter filmes que é suposto irem para o cinema, está a começar a colocá-los. Certo. Isto pelo menos nesta primeira fase, não sabemos como é que vai ser o futuro, não é? Se após o Covid estar resolvido, se vai manter ou não. Estamos a falar, por exemplo, da Mulan, falamos da Black Widow, que ainda não se sabe se vai sair no cinema ou não, e falamos da Wonder Woman 84, que vai sair também nos serviços de streaming e no cinema. Portanto, se isto continuar assim, em que filmes que deviam ir para o cinema irem também para o streaming, como é que achas que os cinemas podem combater isto? Eu acho que não há necessidade de combater. Eu acho que há necessidade de criar um equilíbrio. Porque sem dúvida. Assim, eu não posso falar por todos, claro. Mas há filmes que eu se calhar prefiro ver em casa. Há filmes que eu gosto de estar no conforto da minha casa. Há filmes que eu tenho que ir ao cinema. Ponto final. Exato. E saber fazer essa distinção de filmes que se pode ser lançados na plataforma de streaming e filmes que são obrigatoriamente uma experiência cinematográfica, acho que arranjar esse equilíbrio é essencial. E acho que a primeira vez que nós vamos começar a ver isso é agora no Wonder Woman 84. Porque, como tu disseste, vai sair no cinema, vai sair na plataforma de streaming. As pessoas vão ter uma escolha. Exato. E mesmo assim, mesmo que não tenhas HBO Max, não vamos ser parvos, as pessoas sacam o filme, as pessoas veem o filme de qualquer maneira. Portanto, aqui a escolha é simples. Tu queres ir ao cinema ou queres ver este filme em casa? Portanto, tem que haver esta combinação. O que é que os cinemas podem fazer em relação a isto? Porque as plataformas de streaming neste momento não precisam de fazer nada. Porque simplesmente estão a ganhar, dizem, olha, o filme está aqui. Só carregarem no botão. O que é que os cinemas podem fazer? Podem lembrar aos espectadores o que é ir ao cinema. O que é que ir ao cinema significa? É estar no escuro, é aquele som bom, é a imagem fixe, é as pipocas, é a bebida, é o facto de estás ali com os amigos, estás a perceber? Eu sei, sim. É quando sais da sala e começas a falar com a pessoa que está ao teu lado sobre e aquela cena e aquela e isto. E é o sentir também o ambiente. Quando tu não estás sozinho na sala, tu sentes, claro, não só sentes o que é que as pessoas estão a sentir, se riem, isto é se tiveres pessoas a ver com o mesmo espírito que tu. Todos nós já apanhámos no cinema aqueles gajos que não se calam na fila de trás, todos nós, os gajos que me instigam um bué lá à frente, pá, é clássico, estás a ver? Aqueles problemas de primeiro mundo que uma pessoa tem de ir ao cinema. E sentimos falta deles agora, apesar de tudo. Sentimos falta da pessoa que vê uma grande cena de ação, mas passa sempre alguém que tem que ir à casa de banho. Eu sou, ok, passa lá. É clássico. E eu acho que os cinemas neste momento o que precisam de fazer é lembrar ao consumidor final o que é que significa ir ao cinema e porque é que é bom ir ao cinema. E se calhar no futuro até se pode desenvolver uma área mais puritana, mais tradicional entre
o tipo de realizadores que dizem este filme só quer que saia no cinema porque este filme é para cinema. E até pode, não sei, pode haver quase duas fações, estás a perceber? Sim, sim. De pessoas de não, streaming é que é, e não, cinema e acabou a conversa. E isso é que eu acho que não pode acontecer. Isso que estás a falar fez-me lembrar o Christopher Nolan, por exemplo, com o filme do Tenet, em que ele insistiu que o filme tinha que sair no cinema e saiu, mas no entanto, eu só vou falar pessoalmente. Pessoalmente, acho que se calhar não foi a melhor altura para o filme ter sido no cinema, porque o estúdio estava com perdas, certo? Estão com perdas. Mas se calhar, considerando que eles abriram os cinemas, se calhar a Wonder Woman teria ficado mais bem posicionado do que o Tenet, porque é um filme que, apesar de tudo, chama mais pessoas ao cinema. É um filme de entretenimento puro, quanto os filmes do Nolan, por norma, são filmes mais que requerem um bocadinho mais de atenção. Compreendes? Não sei se concordas comigo sobre isto. Se calhar a Warner Bros. Deveria ter colocado a Wonder Woman em vez do Tenet. Mas lá está, também é difícil de... Agora é fácil de falar, mas na altura em que não se sabe se em dezembro ia estar bom ou não, eles tinham que escolher um filme. Mas para colmatar perdas, se fosse eu, talvez puxava um filme que achasse que ia ter um público mais geral. No que é que achas? Achas que eles fizeram bem em meter o Tenet, uma vez que o hype para o filme sempre foi grande? Ou deviam ter puxado a Wonder Woman para tentar levar mais pessoas ao cinema? É assim, eu como fã digo obrigado por terem posto o Tenet no cinema. Claro. E agradeço imenso à Warner Brothers por ter tomado essa decisão. Aqui a questão é, ok, de uma maneira mais financeira, ou marketing, etc. Eu acho que manter a decisão de pôr o Tenet acho que foi correta, porque acho que foi das poucas coisas que manteve as salas de cinema abertas. Porque se não houvesse um filme de big budget como o Tenet, apesar de não puxar tanta gente como o Wonder Woman, como estás a dizer, continua a puxar bastante gente. Se calhar puxa as pessoas certas. Se calhar puxa as pessoas que sabem que Christopher Nolan é um gajo que faz os filmes de uma maneira específica e para ir ao cinema, e as pessoas adeptas de cinema vão ao cinema de propósito. Exato. E depois dizem, eu fui ao cinema. E sabes que mais? Não é assim tão perigoso ir ao cinema. O pessoal está de máscara, blá, 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 aquelas conversas todas. E eu acho que manterem o Tenet para a data de julho, que é mesmo ali a meio da pandemia, vamos assumir que a pandemia acaba em janeiro. Não acaba, se calhar. Certo. Manter ali para o meio, lembrou, ok, sim, o cinema continua a existir, não nos podemos esquecer. Se calhar foi uma maneira de espernear um bocadinho, mas eu acho que não deixou de ser essencial. Agora, se falarmos só em números, sim, o filme devia ser adiado para uma altura em que esteja tudo seguro, etc. Só que eu acho que, a nível geral, houve mais benefício o Tenet a ter sido mantido para aquela... Mantido? Não foi mantido, foi adiado um porradão de vezes. Ser mantido neste ano e ser lançado do que terem esperado. Certo, a Wonder Woman... sem dúvida. Queres que eu te diga? A Wonder Woman, eu acho que calha... Este lançamento de dezembro cai numa altura má. Sim. Por causa do pico, todo o pico da pandemia e tudo mais. Daí se calhar a decisão deles lançarem também na plataforma de streaming, mas eu acho que calha numa altura má, e esse filme se calhar devia-se esperar. Da mesma maneira que a Black Widow foi adiada, a Mulan foi adiada, foi tudo adiado e depois foi tudo remontado para streaming, etc. Eu acho que a Wonder Woman está a lançar os dados um bocado à sua sorte. Mais uma vez, eu pessoalmente agradeço, porque dá um pretexto de ir ao cinema. Claro, como eu. E acho que a Warner Brothers, nesse sentido, não está... Eu acho que... Eu não diria que é louvável, porque eu não sei as intenções deles, mas eu acho que eles continuarem a pôr filmes big budget cá fora no cinema, ao menos mantém o interesse das pessoas em ir ao cinema e dizer: oi, sou o cinema, eu continuo vivo. Exato, era isso que eu ia dizer, ou seja, mantém uma sensação de normalidade, certo? Sim. Pronto, eu compreendo também, concordo plenamente contigo, e até acho que é bom eles lançarem o filme. No entanto, os produtores do filme vieram dizer que queriam lançá-lo em 2020 para não correrem o risco do filme parecer antigo ou velho no próximo ano.
não sabe o que é que eles querem dizer com isto, apenas se pode Não. especular. Eu percebo isso, porque, e espero eu, mas a maior parte dos filmes, quando são feitos num ano, são focados, as piadas, as referências, etc. Por muito que o Wonder Woman seja um filme, vamos dizer, um filme de época, não é? Mas, porque passa-se nos anos 80, a maneira como é escrita e todo o contexto que é escrito é relevante. Tu não podes escrever um filme para 2020 e apresentá-lo em 2025. Muito do que tu disseste já está outdated. Portanto, eu percebo esse sentido. Pronto, então aí vamos esperar é que o filme seja bom e vamos tentar levar a malta ao cinema, não é? Exato. Para que consigamos ter um bocado de normalidade. Sim, sem dúvida. Pouca, mas alguma. Agora quero falar contigo sobre cerimónias de prémios. Já te estás a rir. Cerimónias de prémios. Como sabes, cada vez tem menos público. Certo? Por humanitário, falamos dos Globos de Ouro, dos Oscars. Mas, no entanto, a coisa que foi mais falada recentemente nestas cerimónias tem sido sempre os monólogos do Ricky Gervais nos Globos de Ouro. E qual é que achas que tem sido o maior responsável pela falta de interesse das pessoas nestas cerimónias? E porquê é que será que o Ricky Gervais tem tido tanto sucesso nas mesmas? É porque somente ele goza com todos os que lá estão? É o Ricky Gervais, ele sempre fez isso. Ele goza com a hipocrisia de algumas das empresas que lá estão, do que fazem. O que é que achas que faz com que as pessoas já não queiram saber tanto destas cerimónias? É assim, quem diz Ricky Gervais diz qualquer outra pessoa que seja host e que tenha minimamente piada, não é? Falas do Ricky Gervais por causa do coisa do Globos de Ouro dele, que foi bastante divertido. Por normação, os monólogos dele é o quinto, não é? E é sempre das coisas mais faladas em todas as cerimónias de prémios, é o monólogo do Ricky Gervais. É verdade. É assim, perguntaste-me porque é que as pessoas já não querem saber. E se calhar ligam-se nos primeiros 30 minutos e depois desligam. Depois no dia a seguir vêm nas notícias quem é que ganhou. É assim, antigamente essas cerimónias de prémio tinham um impacto. Tinham um impacto real, e quer dizer, continuam a ter, mas tinham um impacto não só financeiro, que continuam a ter, mas tinham um impacto cultural. Certo. Quando um filme ganhava melhor filme, é porque aquele filme era de facto o melhor filme. O que as pessoas têm vindo a perceber é que há muita subjetividade, muita influência, lobbies, etc. por trás, que prejudicam a decisão dos júris. Atenção, estes filmes não são votados, a não ser os People's Choice Awards e tudo mais, estes filmes não são votados pelas pessoas que os viram, fãs, gente normal, nem é como a bola de ouro no futebol, em que é os treinadores e os jogadores, os capitães da equipa que escolhem, não. É mesmo meia dúzia de gajos, numa sala, com as suas próprias credenciais, mas todos eles sujeitos a lobbies e a influências exteriores. E não esquecer que até são os próprios estúdios que escolhem quais são os filmes que são lançados para ser candidatos. Claro. Não, mas isso aí é normal. E a data em que eles saem e tudo mais, isso é tudo jogado. Mas a questão é, quem escolhe qual é o melhor filme é uma pessoa que pode ser influenciada. Altamente influenciável. E faz-me confusão. Assim, eu não deixo de ver eu só vejo os Oscars, não costumo ver os outros, vejo os monólogos e depois vejo quem ganhou. Certo. Eu vejo os Oscars mais por tradição, porque já vejo há quase 10 anos sem parar e não vou parar agora. Mas eu quando vejo as cenas e depois vejo, este filme ganhou isto, mas o outro estava claramente melhor, porque é que este ganhou? E depois começo a perceber assuntos mais complicados de se falar, porque é que este filme ganhou, porque tem mais representatividade LGBT, ou porque a personagem principal é de uma raça diferente. É um bocado difícil falar destas coisas, mas a verdade é que muitas vezes os filmes não são avaliados pela qualidade técnica, mas pela qualidade representativa que têm para uma bolha que é Hollywood. Certo. Que é altamente hipócrita, não nos esqueçamos. Que é altamente hipócrita.
E isso tem sido muito complicado. E acho que as pessoas têm reparado muito nisso, e especialmente agora com os Grammys. Isso tem sido gritante mesmo nos Grammys. E as pessoas vão percebendo, ok, isto não serve para nada. Isto é uma cerimónia. Eles vão dizer os prémios. Ganhou o melhor filme, parabéns para ele. Mas isto não me influencia nada na minha vida. Portanto, a não ser ou tu tens um interesse mesmo na cerimónia, no apresentador, em qualquer coisa assim do género, ou então as pessoas não vão ver as cerimónias de prémios. Talvez, não sei se concordas comigo, mas eu sou da opinião que atualmente, como estavas a falar, as pessoas há uma maior subjetividade e já não há um impacto tão grande quando um filme ganha um Oscar ou uma coisa qualquer assim. É porque pessoalmente eu acho que as pessoas já perderam, já não há aquela cena de uma pessoa é capaz de encher uma sala de cinema. Há exceções, claro, mas já não há aquele feeling como tínhamos antigamente com o Schwarzenegger, com o Bruce Willis, percebes? Com os grandes nomes dos anos 80 e dos anos 90, em que, ok, se um filme com a Sigourney Weaver, tem que ir ver. Se um filme com o Bruce Willis, vou ver, percebes? Já não há aquela cena, até o Brad Pitt e isso. Agora o que vemos é alguns realizadores que de facto levam as pessoas ao cinema. Falamos de Tarantino, Denis Villeneuve, falamos de Martin Scorsese, Christopher Nolan, Zack Snyder, alguns realizadores, mas no final as pessoas o que veem é o nome dos atores. Certo? Portanto, se calhar atualmente as pessoas já não é um ator que a leva ao cinema e não é nada disso que atualmente vemos. Ou seja, as pessoas se calhar em parte já estão mais bem informadas e vão por aquilo que a chama, certo? Acho que também é assim. Sim. Portanto, as cerimónias estão a perder porque a malta já viu, ok, isto não serve de nada, isto já não tem a influência que tinha antigamente, há cada vez mais informação, mais acesso a filmes. Portanto, é isso. Passa um bocado por isso, sabes? É porque é que antigamente estas cerimónias tinham muito mais impacto? E porque é que agora não tem? Por causa das redes sociais. Tu antigamente vias os Oscars, os Globos de Ouro, os Emmys, era uma noite em que as maiores estrelas de Hollywood e do mundo inteiro, do cinema, se reuniam. E tu vias aqueles dois atores que nunca viste num filme juntos, vias na mesma mesa a comer uma refeição, a beber um copo, enquanto os prémios estavam a dar. Exato. E tu, antigamente isto tinha um impacto diferente. Agora com as redes sociais, em que tu tens ao minuto o que é que aquela pessoa anda a fazer, se limpou o rabo, se comeu o que comeu, estás a perceber? Hoje estou com o meu amigo, tirei uma foto, ok, percebes? Portanto, tu estás tão mais dentro da vida dos atores e dos realizadores e tudo mais, que quando eles se reúnem todos no mesmo sítio, já não tem o mesmo impacto. Certo. Já os tens visto. Antigamente, isto não existia. Antigamente, naquela mesa está o Tarantino, o Scorsese, o Al Pacino, o Joe Pesci, e tu ficas, o que é que está aqui a passar? Grande mesa de sonho, vou tirar uma foto a isto, vou emoldurar, isto é incrível. Agora não, agora é banal. Quer dizer, estas pessoas em particular não, que são um bocado mais velhas e não usam muito redes sociais, mas pessoas com mais influência mediática, da nossa geração, por assim dizer, perde-se esse impacto. E como se perde esse impacto, as pessoas não têm interesse de ver a cerimónia. Há bocado falaste de uma coisa interessante, que foi a representatividade. Não sei se sabes, os Oscars, sabes certamente, os Oscars, os Globos de Ouro e os Brit Awards anunciaram que apenas filmes com um elenco diversificado é que podem ser nomeados para as categorias, certo? Há realizadores, por exemplo, posso-te falar de há realizadores que apenas fazem os filmes para os fãs, não querem saber de prémios ou dos críticos. Há realizadores que fazem isso e há outros que não, que vivem para os prémios. Não é? Achas que esta representatividade, que quer queiramos, quer não, a estares a colocar esta limitação para os prémios num filme, está a ser forçada? Achas que isto é bom para o cinema ou não? Ou achas que vai estar a limitar o argumentista, o escritor, porque vai ter que cumprir uma cota para uma bolha, como disseste há bocado, muito pequena,
que for preciso, nem sequer vai consumir o filme, nem sequer vai ver o filme ou consome o meio de entretenimento a qual estão a querer agradar. Achas que o cinema vai ser bem? Vai ter um bom impacto ou mau por causa desta representatividade forçada? Eu acho que isto que me estás a dizer é completamente tóxico para o cinema. Porque, primeiro, limita qualquer tipo de liberdade criativa que os atores, realizadores possam ter. Vamos ser honestos, eu não vou fazer um filme que se passa, sei lá, vamos inventar aqui uma época, no século XVIII, em França, estás a ver? E vou pôr uma personagem, sei lá, transexual, uma coisa que não existia na altura, uma coisa difícil de ver, pelo menos muito complicada. Difícil de ver, sim. Sim, difícil de ver. Não estou a dizer que não existia, mas difícil de ver. Falei em França, não, se calhar é mais fácil em França, mas é difícil de ver. Ou algo, por exemplo, uma série, ou um filme passado no século V em Noruega, agora Finlândia, com personagem negra. Com pessoal da África Subsaariana, por exemplo, certo? Yeah. Eu estou-te a perceber, ou seja, há contexto. Há contexto para as coisas existirem. Há contexto. Da mesma forma, por exemplo, tens a série do Vikings. Tu forçando a dizer que neste contexto, independentemente de qual seja, precisas ter representatividade do que quer que seja, é tóxico. É ridículo, porque certo, estou a perceber. A percentagem de pessoas, mais uma vez, negras na Finlândia no século V ou transexuais em França no século XVIII é minúscula. E qual é a probabilidade de tu veres estas pessoas naquele filme e no outro filme a seguir e no outro filme a seguir? Quer dizer, certo, estou a perceber. Não há necessidade. Se a história assim se for necessário para a história, certo. então que assim seja. Exato, pronto. Desculpa estar-te a interromper, mas era uma coisa que eu queria chegar para não perder o raciocínio, que é atualmente vende-se muito. Uma das coisas que se fala quando estão a falar de uma série, vai ter a personagem é LGBT, é isto. Mas um gajo no final pergunta sempre: e então? Isso contribui para a história? É relevante para a história? Yeah. Certo? É isso que um gajo precisa saber. Ninguém está contra a personagem ser ou não ser. O que as pessoas ficam contra é usarem-se disso somente para fins de marketing, certo? E para não adicionar nada ao nível de história da série, do meio de entretenimento. Sim, sem dúvida. E honestamente, quem diz representatividade destes grupos mais vocais, por assim dizer, sim. Diz qualquer tipo de representatividade. Pessoal gordo, pessoal com depressão, pessoal que joga PlayStation e que joga Xbox. Eu gostava de ver imenso um filme em que tinhas representatividade PlayStation ao máximo, mas o que é que eu faço? Não é relevante para a história. Porquê que eu vou estar a chorar por isso? Exato. Eu, honestamente, acho que essa decisão em particular que tu me estavas a falar é desnecessária. E aí está, tu podes optar entre dois parâmetros. Ou dizes, estou-me a cagar para isto. Eu quero saber dos meus fãs, do público. Eu quero apresentar um produto final desta maneira e não quero estar restringido por limitações a cumprir cotas. Certo. Ou então, não, é importantíssimo ganhar um prémio. Porque um prémio traz dinheiro e dinheiro traz não sei o quê e prémios trazem reputação. Portanto, é isto que eu preciso. Eu acho que é a última gota d'água, a última gota, para matar completamente as cerimónias de prémio. Uma das coisas que eu tenho notado em algumas redes sociais é que visto falando da representatividade, há um género de representatividade que eu pessoalmente acho que é ridículo, que é um ator, uma atriz é pago para representar um papel, certo? Ok, tu não tens de ter necessariamente maneta ou perneta para poderes representar o papel num maneta ou num perneta, certo? Mas agora começa a haver pessoas que querem isto. Ok, o filme é sobre uma pessoa que não tem um olho. Ok, vais ter que tirar o olho ao gajo. Ou a pessoa é autista, tens que ir buscar uma pessoa que seja autista para desempenhar esse papel.
Nós vimos, por exemplo, a Scarlett Johansson a ser altamente atacada por causa disto, e ela até deixou alguns papéis. Mas também, por exemplo, não quero ter um filme de assassinos em que vou contratar assassinos. Não é? Claro. Porque senão vamos por aí. Compreendes? É um bocado extremo, mas vamos por aí. Portanto, Sim. os atores devem representar. Exato, tipo, o papel do ator é esse, e acho que um ator até se sentiria mais desafiado, um ator que seja virado para esses desafios, representar uma coisa que esteja completamente fora da sua zona de controle, de conforto. Exato. E provavelmente passaria uma emoção ou conseguiríamos conectar-nos com ele de uma maneira mais familiar. Porque eu, não sendo gay, não consigo compreender o struggle, as dificuldades de uma pessoa homossexual. Mas não estou a dizer se um ator hetero fizesse um papel gay eu perceberia, mas se calhar a maneira que ele estudou para o papel e a maneira como ele está a se expor, se calhar faria-me ver com outros olhos as dificuldades que este grupo de pessoas tem. E, sim, estou a perceber. E o próprio contexto em que tu estás a representar, especialmente os method actors, como tens o Christian Bale, o Joaquin Phoenix, tinhas o Heath Ledger, as pessoas... Isso. Jared Leto, por exemplo. Jared Leto. Essas pessoas, tu perceberes que... o Jared Leto é um caso ótimo para esta conversa. Sim. Ele fez Joker. Ele não matou pessoas, ele não andou não sei o quê, mas ele entrou dentro do que é ser sociopata, psicopata, ao ponto de se perturbar e perturbar os cast members para desempenhar um papel. Sim, sim. E tu aprecias, sabendo isto, ok, houve aqui estudo, houve aqui commitment, empenho. Sim, eu estou percebendo o que quer chegar. E tu tentares dar esse extra step, acho que valoriza a performance do ator. Não tem, não tem que necessariamente passar pelos problemas, mas tem que compreendê-los e passá-los de forma emotiva para quem está a ver. Sim. Pronto, eu também concordo. Aliás, um dos meus papéis favoritos, por exemplo, do Jared Leto, foi no Clube de Dallas. Exato. Em que ele fez... Aliás, até ganhou o Oscar, se não me engano. Ganhou o Oscar de melhor ator secundário. Ganhou o Oscar de melhor ator secundário. O homem fez um papel maravilhoso. Pá, foi quando eu vi aqueles dois atores a fazer aqueles papéis, fiquei... Uau! Yeah. Maravilhoso. Filme fantástico mesmo. Yeah. Mas pronto, e diz-me uma coisa. Pensamentos finais. Desejos para 2021. Olha, estamos a falar de cinema, não é? Sim, o que é que esperas no futuro? O que é que eu espero no futuro? Olha, todos os filmes que foram adiados, que saem agora em 2021, mais os que iam ser em 2021, que continuem a ser em 2021. Ok. Que é para ir muito. Então diz-me lá aí 3, por exemplo. Eu gostasse de ver em 2021? Sim, tu queres mesmo ver em 2021? Epá, o Dune, quero muito ver o Dune. Quero ver... Estou curioso pela Black Widow. Não estou tipo, tenho que ver isto, mas estou curioso. E... Não sei, entretanto já foi tanta coisa adiada, mas eu gostava muito... O Matrix 4 não sai para o ano, pois não? Não, acho que só sai em 2022. Tens, por exemplo... Vamos ter o do Tom Cruise dos aviões, o Top Gun 2, Top Gun Maverick, vamos ter o Zack Snyder Justice League, vamos ter... acho que vamos ter mais um Homem-Aranha, não sei se sai para o ano. Foi tanto filme adiado. Isto agora fica tudo um bocado em águas de bacalhau, uma pessoa não sabe o que esperar para o ano. É mesmo. Há muita coisa que eu gostava de ver, não sei datas, mas pessoalmente estou bastante curioso pelo Matrix 4. Quando eles anunciaram que isso ia acontecer, eu fiquei, ok, é mesmo. Eu tenho estado a rever os filmes quando está a dar na televisão. Okay. Acho que está a dar no Hollywood até. Tenho andado a vê-los. Brutais. Então basicamente o melhor é não esperar nada, que não se sabe quanto é que isto se voltam a ser adiados ou não. Exato. Mas pronto, do único, eu só posso falar pessoalmente, se tu sabes. O único que eu estou mais espera, sei que sai para o ano, que sai no HBO Max, é o Justice League. Mas lá está, isto são questões pessoais. Yeah. Olha, grande André, pá.
gostei imenso. Muito obrigado por teres aparecido aqui. E olha, possivelmente no futuro vamos fazer outra para falar do que é que aconteceu entretanto entre esta entrevista e como é que o mundo do cinema se vai desenrolar agora em 2021. Esperemos que isto volte ao normal, que voltemos ao cinema todos em cima uns dos outros, mesmo chegar à sala de cinema e dizer "Ei, está muita gente para entrar". Ter isso tenho saudades, honestamente. Não sei. E de comprar os bilhetes antecipados, que era o que eu fazia. Ia sempre comprar os bilhetes no dia anterior, uns dias antes. Yeah. E pronto, e não sei se queres deixar algum recado para quem nos esteja a ver, tanto aqui aos subscribers do meu canal e também aos visitantes do Café Mais Geek. Sim, verdade. Olha, primeiro agradecer mais uma vez este convite, que isto foi uma experiência interessante. Ainda bem. Falar contigo é sempre uma experiência interessante. Falar desta maneira é engraçado. Falámos aqui de muita coisa interessante e muitas considerações foram feitas. Quero realçar que a maior parte disto é a minha opinião, tá? E é subjetiva. Tudo subjetivo. E está sujeito a mudanças. Para o ano, se calhar, já não pensa assim. Claro, uma pessoa tem que evoluir. A coisa boa de evoluirmos é essa, meu. Um gajo vai mudando, vai aprendendo e vai mudando. Pronto, e pronto. Quem quiser entrar por uma área mais crítica de cinema, que o faça. Nós estamos a precisar, nós Portugal estamos a precisar de gente com olho, estamos a precisar de gente com crítica, pessoas de gostos diferentes, pessoas que nos valorizem como comunidade. Há muita coisa lá fora que nós vemos e depois vamos ver, não desvalorizando, mas há muita coisa que nós vemos depois em brasileiro e depois nós pensamos, mas onde é que estão os portugueses? Onde é que está o povo tuga? Tipo, aquela opinião tuga. Não sei o que isto quer dizer, mas... Pronto, não, eu percebo o que tu queres dizer. Eu posso dar um exemplo. Ainda recentemente saiu as reviews para um jogo, certo? E eu fui ver o tópico. Era tudo em português, mas ninguém era português. Eu compreendo, ou seja, precisamos de puxar mais pelo povo lusitano, não é? Pela qualidade que todos nós temos. Não descurando a qualidade dos outros, atenção. Claro. Ninguém está a dizer isso. Estamos a dizer gostamos de vocês, gostamos dos outros, mas também queremos ver mais de nós a ser destacado. É isso. É isso? Porque nós temos qualidade, pá. Nós temos qualidade e nós somos preguiçosos. Nós somos uma cambada de preguiçosos. E não queremos envergar por nada e preferimos ler do que escrever. Mas eu acho que precisamos de gente com motivação e, acima de tudo, com caráter para envergar em crítica, que seja uma pessoa pessoas objetivas e pessoas que não se deixem vender por ou entusiasmos ou lobbies ou o que quer que seja, porque todos nós temos um crítico dentro de nós, basta saber encontrar essa voz e expressar na plataforma certa. Encontrem essa voz, encontrem essa plataforma e muito provavelmente o nosso país e a cultura portuguesa vai ser valorizada com isso. Pronto, olha, foi uma coisa interessante. Encontrei a vossa voz, basicamente é o que o André está a dizer. Hashtag encontrei a vossa voz. Eu vou meter isso na descrição do vídeo, pronto, só por causa disso. Quero-te novamente agradecer, André, por teres vindo. Agradeço também a todos os que estiveram a ver, aos visitantes do Café Mais Geek, ao próprio Café Mais Geek também quero agradecer. Agradecer a ti que também estás a ver e carreguei no belo do like. Comentem sobre a entrevista ao André, se vocês também acharem que existem outras pessoas que eu possa tentar contactar para aparecer aqui. E se tiverem perguntas para o André, também façam, que possivelmente ele até poderá responder, ou então eu farei chegar essas perguntas a ele. E se ainda não fizeram, façam um subscribe ao meu canal, está bem? Façam. Pronto, olha, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo. Obrigado, André, novamente. Tchau. Tchau.